Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer encontrá-los novamente, eu espero que estejam todos bem. Nessa aula, assim como na aula de ciências e matemática, nós vamos trabalhar com um tema tão longe, mas tão próximo. Nós temos uma versão aproximada em inglês que seria mais ou menos essa: Far from the eyes, close to the heart. Far from the eyes, close to the heart. Vamos repetir? Far from the eyes, close to the heart. Olha, aqui nessa frase nós estamos trabalhando com a ideia de oposição. A gente tem a palavra far e a palavra close. Elas dão ideias opostas. Far significa longe, distante. E aí você pode se perguntar agora, why, Wendell, mas eu sempre uso a palavra close, tipo, please, close the door. E você está certíssimo, é um imperativo, né? É uma ordem. Eu estou dizendo, feche a porta, né? E aí, nessa frase, a gente tem uma ideia de antônimo, de oposto. O oposto de far é o quê? Close, que no caso é longe e perto. Agora a gente está dizendo far from the eyes. O que seria esse eyes, então? Longe dos olhos. E close to the heart. Close to the heart. Ótimo. Às vezes, né, a gente tem uma friendship, né, que dura como esses dois personagens, né? SpongeBob e Patrick Star. Começam lá desde a infância, desde pequenininhos até ficarem bem velhos, né? Aqui vocês notem a palavra friendship, que vem de friend. Eles são o quê? BFF, né? BFF. They are best friend forever. Best friend forever. E às vezes a gente tem essas amizades, né? Que são adquiridas desde a nossa infância, porque as nossas mães, os nossos pais eram amigos e a gente se torna amigos dos amigos dos nossos pais e assim por diante. Mas às vezes a gente tem amizades que são adquiridas, e muitas delas são assim, ao longo da vida. Eu começo a estudar numa escola e torno amigo e assim vai, né? Como talvez a Sandy Cheeks. É uma outra personagem, né, desse cartoon que eu tenho certeza que todos conhecem. Acontece que muitas vezes, por motivos outros, né, a gente tem uma distância. Essa distância, que pode ser espacial, geográfica, né, impossibilita que as nossas amizades aconteçam ou atrapalhem o funcionamento da amizade. E às vezes, como é o momento atual, nós temos o isolamento social. Tenho certeza que você deve estar com muita saudade do seu amigo, né? E quer sair logo para dar um abraço, mas nós temos essa impossibilidade. Nessa aula nós vamos ver algumas dicas de como mantermos a amizade, né? De forma mais eficiente, mais saudável e duradoura. Who are they? Vamos ver essa frase? Who are they? Aqui a gente tem um pronome interrogativo, who, que significa quem. Quem são eles? Vamos ver. Esse é o nosso querido SpongeBob SquarePants. Ele é um character. SpongeBob SquarePants is a yellow sea sponge who is the protagonist of the series. Então a gente tem que ele é uma esponja amarela, né? Que é o protagonista da série. Who is the protagonist of the series? Agora observem essa frase. Who are they? Aqui a gente tem o pronome interrogativo quem, numa pergunta. Eu sei que é uma pergunta porque a gente tem um ponto de interrogação. Mas nessa frase, a gente tem um ponto de interrogação? Não, ele está no meio da frase. Então, quando a gente tiver who com ponto de interrogação, vai ser quem? Pergunta. Quando a gente tiver who no meio da frase sem ponto de interrogação, vai ser que. Então, ele é uma esponja amarela que é o protagonista da série. Isso vai acontecer em vários slides que nós vamos ver ao longo da aula. Vamos ver o próximo. Esse é o
Patrick Star is a pink starfish who is SpongeBob's best friend. Então ele é uma estrela do mar, né? Marinha, é uma estrela do mar rosa. Who is SpongeBob's best friend? Who is? Que é, estão vendo aqui de novo who? Que é o melhor amigo do SpongeBob. Essa vírgula com esse S aqui significa posse. Então, o que significa do ou da, né? SpongeBob's best friend. E essa é Sandy Cheeks. Sandy Cheeks is a squirrel who wears a diving suit and lives in an air-filled glass tree dome. Então, observem a Sandy Cheeks. Ela pertence a esse habitat, né, o mesmo habitat do SpongeBob e do Patrick Star? Não, né? Ela é um mamífero, ela é um esquilo, né? Então ela não pertence àquele, ela não tem como viver debaixo do mar, então ela precisa usar, wear a diving suit, né? E lives in an air-filled glass tree dome. Live é o verbo viver. Onde que ela vive? Olha, numa cúpula de ar, né? E lá dentro dessa cúpula de ar a gente tem uma tree. Então, she lives in an air-filled glass tree dome. Bom, aqui nós temos todos os personagens juntos, né? Eu já marquei para vocês o que eu quero que vocês prestem atenção nesse slide, nesse texto. Geralmente eu peço para vocês irem marcando as palavras que são conhecidas. Hoje já marquei aqui e eu quero chamar a atenção para algumas coisas, tá bom? Então todo o texto está em terceira pessoa do singular. Isso quer dizer que nós vamos usar he, she e it, tá? Ele está no presente e por isso a gente vai usar esse S marcado aqui nos verbos, tá vendo? Ó, he works, he visits, she lives. Isso são detalhes, eu só quero que você entenda que quando aparecer esse S, nós temos duas coisas. O verbo está no presente e ele está relacionado a um sujeito que é ele ou ela, tá ok? No singular. E a gente tem o verbo have, que tem duas formas, have e has, é o verbo ter. Toda vez que ele aparecer, é tem. Então vamos ler o texto. A gente vai ler algumas frases que estão marcadas aqui. Então, the title character, a gente já viu lá atrás que character é personagem. Então, o personagem principal que a gente está falando aqui é o SpongeBob, né? He has two neighbors. Ele tem, ó, o verbo have aqui, ó. Ele tem two neighbors, que são a Pink Starfish, que a gente já viu, que é o Patrick, e um outro vizinho que é Squidward, que é o Lula Molusco. O SpongeBob works for a miserly crab. Para quem que o SpongeBob trabalha? Né? Para o senhor, ou o senhor Siri Cascudo, né? Ou Mr. Krabs. O Mr. Krabs lives in an anchor. Ele mora numa âncora with his whale daughter, com a sua filha. E a filha dele é quem? Pearl. Cadê a Pearl aqui? Aqui, a Pearl, uma baleia, né? He often visits Sandy. He often visits Sandy. Então, aqui a gente tem esse advérbio de frequência, often, que é frequentemente. Então, o Bob Esponja, ele frequentemente visita a Squirrel, que é a Sandy. Mais para o final, SpongeBob also has a pet snail. Also has a pet snail. O que é o has mesmo? É o verbo ter. Então, o SpongeBob, ele tem um pet. O que é pet? Um animal de estimação. O animal de estimação dele é o Gary. Gary, que é um caracol. Né? But sometimes friends have to leave. But sometimes friends have to leave. Esse sometimes significa às vezes. Tá? A gente viu ali o often, agora há pouco, que significa frequentemente, e agora o sometimes, que significa às vezes. Mas às vezes os amigos eles têm que partir. Eles nos deixam, né? Por várias circunstâncias, por várias situações, vários motivos. E
como exatamente o que aconteceu num dos episódios do SpongeBob. Vocês vão assistir agora um episódio curtinho em que a Sandy está cantando uma música. E essa música ela fala de despedida, tá? Ela vai dizer nessa música algumas formas de se dizer adeus, até mais, até logo. Eu quero que vocês façam duas coisas para mim nessa música. Prestem atenção nessas palavras na música, tentem encontrar quais são as palavras que dão ideia de adeus, de despedida, e ela vai falar o que ela vai mais sentir falta no bottom, bikini bottom, né? Na fenda do biquíni onde eles moram. Vamos ver? So long, Bikini Bottom. I can't leave without a goodbye. But please don't think bad of me if I start to cry. So long, Bikini Bottom. There's so many things I'll miss. From your smoggy, crowded city to your stinging jellyfish. This town is filled with many things that I've come to love. From the birds that fly upon the ground to the flowers up above. Farewell, Bikini Bottom. Now I really hate to go, 'cause the things I'll miss the most of all are the friends I've come to know. Bom, então aqui nós temos as palavras ou as expressões que dão a ideia de adeus e despedida, né? Ela diz so long, goodbye, farewell. So long, goodbye, farewell. Essas são formas até mesmo um pouco mais formais de se dizer. Geralmente a gente diz see you, bye bye, goodbye, né? Farewell, so long, é muito formal. E aí a gente pode perguntar, is she happy? Is she happy? A Sandy tá happy ou tá sad? Ela tá sad. She is sad. Ela tem que partir, ela está triste, então, por isso ela está sad, né? E ela diz na música, I really hate to go. I really hate to go. Eu odeio ter que ir, odeio ter que partir. E o SpongeBob e o Patrick Star, why are they sad? Vocês viram no final da música que eles choram lá? Why are they sad? Então, a gente já viu o pronome interrogativo who, que é quem, e agora a gente está vendo why, que é porquê, aquele porquê, pergunta, então ele é separado, né? Em pergunta, o porquê, em português, ele é separado, mas o porquê, resposta, ele é junto. Em inglês, a gente tem duas palavras para porquê. Why quando é pergunta e because quando é resposta. Então, because Sandy is leaving. Então, porque a Sandy está indo embora, they are sad. They are not happy, they are sad. There are things in this town that I love. Ela canta assim, né? There are things in this town that I love. There are, a gente aprendeu lá na nossa primeira aula com o verbo there is, there are, que é o verbo existir, haver, né? Então, há coisas, existem coisas in this town, que é o mesmo que city, town e city, que eu amo. É o que a Sandy canta. Tem coisas nessa cidade que eu amo. Que coisas são? Birds, olha os birds dela, né? Do Bikini Bottom. E as flowers. Tá? Mas será que é só isso que ela vai sentir falta? The things I will miss the most are my friends. The things I will miss the most are my friends. Miss é o verbo sentir falta, sentir saudade. Então, quando eu digo I miss you, I miss you. Eu sinto saudade sua, eu sinto sua falta. E ela diz que a coisa que ela vai mais sentir saudade are my friends. Então, são os amigos. Né? What to do when a friend lives far away? Então, o seu amigo teve que mudar,
não mora mais em Uberlândia, mudou de escola, vocês não se veem com tanta frequência. What to do when a friend lives far away? Então a gente viu who, o que é mesmo? Quem, né? A gente viu também why, que é por que pergunta, então ele é separado. E agora a gente tem mais dois pronomes interrogativos aqui, que é what, que é o que ou qual, e o when, que é quando. Então, o que fazer quando um amigo mora, lives far, bem longe, né? Far away. A gente vai ver então algumas dicas do que fazer. Essas dicas estão num videozinho, ele é bem curto, vocês vão assistir. E eu quero que vocês prestem atenção. Assim como vocês usam a frase lá, lembra? Close the door, please, que está no imperativo. Todas essas dicas também estão dando uma dica, então é um imperativo, né? É uma ordem. Então, tipo, ande com segurança, atravesse a rua olhando para os dois lados, né? Fale baixo, feche a porta. Tudo isso é imperativo. A gente pega o verbo, né, e coloca na primeira palavra da frase. Então, feche a porta. Close the door. Abra a porta. Open the door. E assim por diante. Então, vocês vão ouvir agora as dicas e a gente vai trabalhar com algumas delas. Essas dicas, elas aparecem com imagens. Então, para ficar mais fácil o entendimento, tente relacionar a imagem com o que está sendo falado. Bom, então aqui estão algumas dessas dicas, né? E o título do vídeo é 9 Seriously Creative Ways to Stay in Touch with Long Distance Friend. Então a gente está falando de amigos. Que tipo de amigos? Long distance, tá? Amigos que estão distantes, que não moram por perto, né? Então a gente vai, vocês viram que são 9 creative. Então, 9 maneiras criativas to stay in touch. Stay in touch significa permanecer em contato, tá bom? Ficar em contato. Vamos ver algumas delas. Olha essa imagem. A gente tem aqui um mail, uma correspondência. Então, provavelmente está dizendo para você enviar. Envie correspondência. Vamos ver a frase. Send care packages to each other. Então, send é o verbo enviar. Send care packages to each other. Esse to each other significa um ao outro. Então, é você enviar para o seu amigo e ele te enviar também, de volta, né? Everybody loves mail. A palavra mail aqui, ó, correspondência. Então, todo mundo ama correspondência. Vamos ver outra. O que essas amigas estão fazendo? Vocês estão vendo que elas estão conversando, provavelmente por alguma dessas ferramentas como o Zoom, né, o Google Meet, FaceTime, Hangout. E enquanto elas conversam, está passando lá o programa, né? Então provavelmente elas estão assistindo um programa que é o favorito das duas e ao mesmo tempo conversando.
Vamos ver a frase. Então, essa é a dica 2. Watch your favorite show. Watch. Então, assista seu programa favorito. At the same time. At the same time. Ao mesmo tempo. Enquanto você assiste, ó, while, enquanto você watch your favorite show, vocês vão fazer o quê? Uma video chat. Video chat. Ou então text message. Ou então enviar mensagem. Tá claro? Todo mundo está entendendo? Tá facinho, né? E agora, o que essa pessoa está fazendo? Cooking, né? Tá cozinhando. E ao mesmo tempo que cozinha, eles estão fazendo a mesma videochamada, né? Então, vamos ver a dica. Essa é a dica 5. Cook the same dinner, recipe and FaceTime. Cook the same dinner ou recipe and FaceTime. Então, cook, o verbo cozinhar. Então, cozinhe a mesma refeição, a mesma receita e faça uma chamada de vídeo. Essas são maneiras, então, da gente manter em contato. Vamos ver mais uma. O que essa pessoa está fazendo? Ó, escrevendo algo, né? Provavelmente uma carta, a letter. Qual que é o verbo escrever? Write. Write. Então, write real letters to each other. Hoje em dia a gente só manda mensagem no WhatsApp, né? Mas escreva cartas. É tão legal você receber a carta de alguém, uma carta física, né, impressa. Então, write real letters to each other. To each other. Um ao outro, né? E aí fica naquela expectativa de quando vai chegar a carta, né? Muito legal. Eu sei que vocês estão loucos de vontade, né, para sair correndo iguais essas duas crianças aí. Eu tô assim, tô há muito tempo sem ver os meus amigos, né? Mas não é possível. Enquanto isso não é possível, a gente pode fazer todas essas dicas que a gente aprendeu agora e podemos também, a gente vai ouvir uma canção, Let's Listen to a Song, né? E nessa canção diz, o título da canção é You Are My Sunshine. You are my sunshine. Você é my sun, sol. E shine é brilho. Então você é meu raio de sol, meu brilho de sol. E aí eu sugiro, vocês vão ouvir a música, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem sabe você não manda essa música para o seu amigo, para sua amiga, com uma declaração, né? Como uma declaração de saudade, que ele sente falta. Você já aprendeu o verbo sentir saudade, que é miss. Você pode dizer I miss you, né? Então vamos ouvir a música. You're the night, dear, as I lay sleeping. I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy. If you will only say the same. If you leave me and love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. No, please don't take my sunshine away. Esses são 4 versos que eu retirei da música, exatamente os versos que vocês ouviram. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Então, tudo que está em amarelo, you, você já sabe que é você. Então, you are. Então, a gente tem vários you aqui. Esse amigo está dizendo para o outro, uma declaração em segunda pessoa. Você, né? O que está em azul são os verbos que a gente tem, ó. Are, make, are, know, love, take away. Está separado aqui, mas é junto. Take away, tá bom? Então, sunshine, que está lá no título da música, que a gente acabou de aprender, que é o raio de sol, o brilho de sol. Então, o que ele está dizendo para esse amigo? Ó, you are my sunshine. Você é meu raio de sol. My only sunshine, meu único raio de sol. You make me happy. Então, se essa pessoa é o sunshine dele, o que ele faz? Né? Você me faz happy. When skies are gray. Quando o céu tiver o quê? Nublado, escuro, né? You never know, dear. You never know. Never é um outro advérbio de frequência. A gente aprendeu lá atrás. O often, o sometimes e agora o never. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. E o never, que é nunca. Então você nunca vai saber, querido, querida, né? How much I love you. O quanto I love you, né? Please, aqui o imperativo, ó, don't take my sunshine away. Por favor, não leve o meu raio de sol embora. Please, don't take my sunshine away. Então é uma música muito gostosa, uma melodia bem tranquila, é uma declaração. Eu espero que você envie essa declaração para o seu amigo, para sua amiga, né? Diga para ele, I miss you, né? Se ele não souber, você explica. Essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês todos tenham gostado. Espero muito e desejo muito que esse período de isolamento, de pandemia, né, seja apenas uma vírgula nas nossas relações, nas nossas amizades e não um ponto final. Um abraço a todos, não esqueçam de procurar as tarefas lá no Portal Escola, não esqueça de retirar as dúvidas com o seu professor, ele está ansioso para te ajudar. Então, um forte abraço a todos.